a palavra de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1. A partir do versículo de número 3. Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 3. Diz assim a palavra de Jesus: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para que a sua graça seja louvada, essa graça que ele nos deu de forma gratuita no amado em Jesus. Amém? Nele, em Jesus, nós temos a redenção, o preço que foi pago pelo nosso resgate por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com a rica graça de Deus, que ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer com que em Cristo todas as coisas fossem reconciliadas, as coisas celestiais ou as coisas terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no tempo perfeito. Nele também, em Cristo, nós fomos escolhidos e também fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, alguém pode dar glória a Deus por isso? Da nossa herança, versículo 14, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Amém, meus irmãos? Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz, nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Eu falo com você nessa noite sobre o tema conhecendo o mistério. Amém, gente? Bem pentecostal, fala assim, conhecendo o mistério. Olha para quem está pertinho de você e fala para ele, conhecendo o mistério, a revolução da graça. Amém, meus irmãos? Conhecendo o mistério, a revolução da graça. Até a tela ficou bem pentecostal, amém, gente? Bem cara assim de Assembleia de Deus, amém? Conhecendo o mistério, amém, gente? A revolução da graça. Gente, nós estamos chegando no final do ano, amém? O ano está quase acabando, Natal já está quase aí, amém, gente? Está quase aí já. E eu tenho certeza que você já começou a pesquisar, amém? Daqui a pouco nós chegamos no Thanksgiving, amém, gente? E você já começou a pesquisar os presentes que você quer ganhar, sim ou não? Fala a verdade, as mulheres que estão aqui, que sim ou não? Mulherada já começou a fazer a sua lista, irmã, amém? Você já começou a fazer a sua lista, colocar, os varão também, já começou a colocar os sneakers que quer ganhar, amém? Sim ou não? Aleluia, o santo varão até deu glória a Deus aqui na frente. Mas pessoal, presta atenção, talvez já tenha acontecido, mas é muito difícil nós ganharmos um presente e não nos interessarmos pelo conteúdo, amém? Sim ou não? Ninguém recebe um pacote que vem embalado, um presente, e você guarda esse presente lá no armário e fica satisfeito só com o fato de conhecer o presente, sim ou não? Alguém já fez isso aqui alguma vez na sua vida? Alguém?
Ninguém é doido, né? Você não ganha uma caixa, imagina, você recebe uma caixa bonita, toda enfeitada, né? Escrito ali na lateral da caixa, Louis Vuitton. Só alguns deram glória a Deus, amém? As irmãs dão glória a Deus aí, irmã. Aquela sacola escrita Louis Vuitton, assim, meu Deus. Gucci. E você pega a sacola e põe lá no armário e fala, nossa, que bênção. Ganhei um presente da Gucci. Ninguém faz isso. Sim ou não? Você imediatamente depois de receber um presente, o que você faz? Você abre ele. Amém, gente? Você não se contenta com o fato de ter o presente apenas. Você quer conhecê-lo, você quer desfrutar, amém? E melhor do que você conhecer e desfrutar, amém? Você ficar feliz com o presente que você ganhou, você conhecer, é você fazer bom uso disso, amém? Você botar a bolsa assim no ombro e sair, né? Chiquerésimo, desfilando a bolsa que você ganhou, sim ou não? Mas sabe o que é engraçado? É que nós fazemos isso com coisas naturais, mas não fazemos isso com o maior presente do mundo, que é a salvação. Vou repetir isso aqui, amém? A gente faz isso com coisas naturais, mas não fazemos isso com o maior presente do mundo, que é a salvação. Muitas vezes nós nos contentamos com o fato de termos recebido a salvação como um presente, mas nós fazemos dela como um pacote bonito, colocamos lá no armário e a gente se contenta de dizer, eu sou salvo, mas a pergunta é, o que é ser salvo? O que é que esse pacote chamado salvação deu a você, quando você a recebeu? Vocês estão comigo aqui? E eu não sei se você é assim, mas tem gente que fica mais feliz, amém? De entregar o presente do que receber o presente, sim ou não? Tem gente que gosta mais de dar presentes do que de apenas recebê-los, né? Tem pessoa que você entrega a sacola para ela, e a pessoa é tão empolgada de querer dar o presente, que ela fica assim, você não vai abrir não? Sim ou não? Você não vai abrir não? Abre logo. Aí você, calma, vou abrir a hora que chegar em casa. Não abre agora, né? Sim ou não? Não sei se você já viveu isso no GC, mas às vezes no final do ano, né, no GC, a gente faz amigo oculto também, a gente troca o presente, e aí a pessoa dá o presente e ela fica assim, abre. Aí você, não, mas vou abrir em casa. Não, abre assim na frente de todo mundo, que a gente quer ver. Abre, porque a pessoa quer se empolgar, sim ou não? Paulo é essa pessoa. Eu acho que ele está mais feliz de entregar a boa notícia do pacote da salvação do que apenas de abri-lo. Por que eu digo isso? Porque, gente, a gente vai lendo esse texto aqui no nosso idioma, né, no português, e nem sempre a gente consegue perceber a euforia que está aqui por trás. Quando você lê esse texto nas línguas originais, é como se o Paulo estivesse tão empolgado com aquilo que ele está falando, que ele não consegue nem respirar. Paulo começa a falar, gente, Deus nos deu algo maravilhoso, e esse algo é tão maravilhoso que o Paulo, ele literalmente, gente, no grego aqui, ele desembesta a falar, e ele só vai pausar a fala dele, quando chega no versículo 15, no versículo 15 o Paulo fala assim, e respira, e volta a falar, né? E o resultado dessa fala dele é oração. Paulo está empolgado, e ele está empolgado porque ele sabe o valor daquilo que ele está compartilhando com a igreja, ele sabe o valor daquilo que ele precisa levar a igreja a conhecer. E eu quero que nessa noite você abra o pacote desse presente que Deus já te deu, e você conheça, amém, meus irmãos? Aquilo que já foi te dado. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque eu não sei se você percebe, mas os verbos aqui, grande parte deles estão no passado, porque a salvação não é algo que está sendo realizado apenas, mas algo que já foi realizado por mim e por você, através da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus por isso? Chacoalha o seu irmão e fala para ele, meu irmão, você precisa conhecer o mistério. Aleluia, dá glória a Deus aí. Você precisa conhecer o mistério. Desenrola o rolo, meu filho. Amém? Desenrola esse rolo. Conhece o mistério. Você precisa conhecer, meus irmãos. Nós não podemos ser ignorantes a respeito daquilo que já nos foi dado.
E a primeira afirmação de Paulo aqui é que a obra da salvação não é apenas uma obra do Filho, e não é apenas uma obra do Espírito Santo, mas as três pessoas da Trindade estão envolvidas nesse negócio chamado salvação. Você pode dar glória a Deus por isso? Gente, isso aqui é tão importante, esse assunto do que Deus fez por nós é tão importante, que as três pessoas estão envolvidas. O Pai está envolvido, o Filho está envolvido e o Espírito Santo estão envolvidos num processo chamado salvação. E cada um deles desempenhando um papel para que eu e você fôssemos salvos. Qual é o papel que o Pai está desempenhando na obra da salvação, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Ele? Em primeiro lugar, o Paulo diz que o papel do Pai, em primeiro lugar, é nos escolher para Ele antes da fundação do mundo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Diga para quem está perto de você: você foi escolhido antes da fundação do mundo. Mais uma vez, diga para ele: você foi escolhido antes da fundação do mundo. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? O que isso significa? Isso significa que a escolha de Deus por nós, ela é incondicional. Amém, gente? Não existe condições que pudessem impor sobre Deus fatores que o levassem a escolher por mim e por você. Por que não existem condições? Exatamente porque não haviam condições. Quando Deus te escolheu, não existia nada. Só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi antes de existir tempo, antes de existir mundo, antes de existir qualquer coisa. Amém, meus irmãos? Antes de tudo, Deus escolheu nos amar. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele escolheu por mim e por você. Ele já nos escolheu para sermos salvos. E a Bíblia diz que ao nos escolher para Ele antes de tudo, Deus traçou um plano, uma forma, um jeito de nos alcançar com essa graça, amém? Para que nós fôssemos adotados na sua família e pudéssemos ser santos e irrepreensíveis em sua presença. Presta atenção, em em Romanos capítulo 11, o texto bíblico diz que Isaac se casa com uma moça chamada Raquel e ela fica grávida de 2 meninos, amém? Um se chama Esaú e o outro Jacó, amém, gente? E a Bíblia diz que antes dos gêmeos nascerem, Deus, Ele decidiu escolher Jacó e não escolher Esaú, amém, gente? O texto diz que para que o propósito de Deus fosse estabelecido pela eleição, por aquele que chama, independente de qualquer condição, os gêmeos não tinham feito nada de bom e nada de ruim, mas a Bíblia diz que para que o propósito de Deus fosse estabelecido por aquele que chama, Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Ou seja, Deus decidiu que o plano dele passaria por Jacó e não passaria por Esaú. Quem aconselhou Deus nesse sentido? O Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu para que Deus retribua? E ele vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a glória pertence somente a ele. Meus irmãos, Deus nos escolheu para ele antes de tudo. Amém, gente? Ou seja, nada pode mudar o fato de que você é escolhido de Deus. Porque Deus não te escolheu por algo que você fez ou deixou de fazer. Nada pode mudar o fato de Deus ter escolhido você para Ele. Amém? E Ele traçou um plano para que Ele pudesse te alcançar e te trazer para dentro da família dEle, para que nesse lugar, por causa da escolha de Deus e por causa do plano de Deus, você pudesse ver uma vida santa e irrepreensível. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui?
Muitas vezes a gente acha que viver uma vida santa e irrepreensível tem a ver com a nossa força, tem a ver com o nosso mérito, com a nossa capacidade. Mas o Paulo está dizendo que viver de maneira santa e irrepreensível tem a ver com entender duas coisas. Primeiro, Deus te escolheu. Segundo, Deus traçou um plano para você ser adotado. E é essa escolha e esse plano que nos dão a condição de vivermos uma vida santa e irrepreensível para Deus. É o que Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e você vai ser perfeito. Às vezes nós queremos inverter a ordem desse negócio. Nós queremos ser perfeitos para andar na presença de Deus. Mas ninguém pode ser perfeito para andar com Deus. Você anda com Deus para que você possa ser perfeito. Você é escolhido. Deus traça um plano, amém? E por causa dessa escolha e por causa desse plano, você então pode viver uma vida diferente para a glória de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? O trabalho do Pai é nos escolher. O trabalho do Pai é traçar um plano para que eu e você possamos desfrutar de um lugar na sua família, e a partir desse lugar sermos pessoas diferentes, amém, queridos? Mas não é só o Pai que está envolvido no trabalho da salvação. Paulo diz que Jesus também está envolvido no trabalho da salvação. E de que maneira Cristo está envolvido nesse presente maravilhoso chamado salvação que nos foi dado? Paulo diz: o Filho pagou o preço pela nossa redenção. Você pode dar glória a Deus por isso? Gente, olha que interessante, o Pai escolhe e Ele traça um plano, amém? Mas é necessário que um preço seja pago para que os planos de Deus possam ser cumpridos. É necessário que um preço seja pago para que a vontade de Deus possa ser executada, amém? E muitas vezes a gente quer pagar o preço, né? Deus, eu quero pagar o preço para que a tua vontade seja feita. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: você não pode pagar o preço. Ninguém pode pagar o preço. Tem uma pessoa que já pagou o preço para que a vontade de Deus fosse feita. Amém? No que diz respeito à nossa salvação, Jesus já pagou o preço, meu irmão. Você pode dar glória a Deus por isso aqui. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário para que o preço pela nossa redenção fosse pago e eu e você fôssemos reconciliados com Deus. E perceba, não há discrepância entre a vontade do Pai e a vontade do Filho, porque o texto diz que o Filho paga o preço pelos planos do Pai. Amém, gente? O Filho não paga o preço por outro plano, por outra vontade, por outro sonho, por outros desígnios. Não, o texto diz em Efésios que Jesus se entrega na cruz exatamente por aqueles que o Pai amou de antemão, por aqueles que o Pai escolheu de antemão, por aqueles que o Pai predestinou de antemão. Por esses, Jesus entrega-se na cruz do Calvário. Amém? Seja o que você entender por predestinação, amém? Se você entende isso em termos calvinistas ou não, né? Só estou falando o que o texto diz, amém, gente? Não há discrepância entre a vontade do Filho e a vontade do Pai. O Filho sabe que o Pai tem deleite num povo, e o Filho está disposto a pagar o preço para que esse povo que o Pai ama, que o Pai amou desde a fundação do mundo, seja trazido para Ele. Você pode dar glória a Deus por isso? O Paulo diz que o Filho está disposto a pagar esse preço. O preço não apenas para que os homens possam ser trazidos de volta para casa, mas para que tudo volte ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Jesus está disposto a pagar o preço para que toda a criação volte para esse lugar, reconciliar consigo, reconciliar nele mesmo, tanto as coisas que estão no céu, como as coisas que estão na terra, amém, gente? Por meio do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Tem alguém comigo aqui? Por meio do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço. Eu não sei quantos de vocês assistiram. Quem gosta de série da Marvel aqui? Quem gosta de série da Marvel?
Não, mas os que gostam de série da Marvel aqui, tem na segunda temporada de Loki, tem uma cena muito legal, que a realidade, né, ela vai ficando multifacetada, assim, cheia de ramificações, e alguém precisa dar um jeito de segurar essas várias ramificações, para que elas não se percam, elas não se quebram, elas não entrem em conflito. E para que isso aconteça, alguém precisa abrir mão da sua vida, para assegurar a segurança, para assegurar a estabilidade, para assegurar a paz, e para assegurar que as realidades não se conflitem, né? Elas não entrem em caos e destruição. E aí um personagem lá chamado Loki abre mão da vida dele para segurar, né? Para literalmente virar uma árvore. Gente, isso aqui é cruz, né? Isso aqui, gente, toda boa cena num filme ou numa série vai te arremeter ao evangelho, não tem jeito. Todos você olha e fala assim, cara, essa cena é muito boa. Exemplo, quem assistiu Avengers aqui, você vê o Tony Stark dando a vida dele para salvar o universo. Gente, um homem que deu a vida para salvar o universo, como é o nome dele? Um homem que se entrega, doa a vida dele, abre mão da vida dele para segurar as multiformes realidades, para que elas não entrem em conflito, estejam seguras e possam existir. Que homem que fez isso, meu irmão? Pelo amor de Deus, eu não sei se você entende isso, mas antes havia caos e conflito entre o céu e a terra, antes havia desestabilidade, mas um homem se colocou entre o céu e a terra, deu a mão para a terra, deu a mão para o céu na cruz, e por meio dele céus e terra estão reconciliados. O nome desse homem é Jesus. Jesus, aleluia. Na sua cruz ele acabou com o muro de separação. Nele céus e terra estão reconciliados, estão reconectados. O Pai nos escolhe para ele, o Pai elabora um plano, e no plano do Pai, o Filho se entrega para que a vontade do Pai possa ser realizada. Todo mundo comigo aqui? O texto termina dizendo que, essa primeira porção, o texto termina dizendo que, por causa disso, o Espírito então vem e nos sela. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Gente, nesses filmes, quem gosta de filme medieval aqui? Hoje eu estou bastante sério, né? Mas quem gosta de filme medieval, antigamente, os reis, quando mandavam correspondências, para que todo mundo soubesse que a correspondência não havia, né, sofrido qualquer tipo de alteração, o que eles faziam? Eles selavam. Então você tinha um anel selo, amém? Ou você tinha o carimbo, aquele símbolo da casa real. E aí a correspondência era selada, para que tivesse a certeza de que ela chegaria ao seu destino, de que não havia sido feita nenhuma alteração, que ela carregava a autoridade, ela carregava a certeza da fidelidade. Vocês estão comigo aqui? Meu irmão, presta atenção. O Paulo está dizendo para mim e para você que aquilo que o Pai começou na eternidade e o Filho tornou possível na história, quem vai completar isso em nós? A gente. Porque tem hora que a gente pensa isso, né? Jesus começou a obra da salvação, mas sou eu que termino. Não é isso que a gente pensa às vezes? Não, Jesus começou lá na cruz, mas agora eu vou completar. Não, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem vai completar aquilo que o Pai começou na eternidade, o Filho tornou possível na história, é o Espírito Santo de Deus. Ele é a garantia. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Ele é a garantia de que aquilo que o Pai começou e o Filho tornou possível, a garantia de que isso vai se cumprir é o Espírito Santo. Ele é o selo. Ele é o selo. No contexto bíblico, o selo tem essa ideia de a chancela. Ou seja, como que Deus, Ele garante que aquilo que Ele está fazendo não vai se perder? Porque Ele colocou em nós uma chancela chamada Espírito Santo. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Hoje eu estava ouvindo uma pregação na parte da manhã,
E eu achei muito sensacional. Irmãos, a gente precisa acreditar no Evangelho. Precisa acreditar no poder de Deus, acreditar na obra da salvação. E o pastor estava falando que ele foi ministrar no lugar, e aí um jovem chegou para ele e falou assim: pastor, eu sou muito perturbado com pensamentos malignos, eu sou muito perturbado com demônios, aquela coisa. E aí o pastor falou para ele: não tem problema, vamos orar. E aí o pastor orou com ele, falou assim: Deus, em nome de Jesus, liberta esse menino de toda a opressão das trevas e tal. E aí o pastor falou: olha, semana que vem você me procura e nós vamos orar. E aí na outra semana o menino procurou o pastor e falou assim, o pastor perguntou para ele: e aí, como é que você está? Ai pastor, parece que tem alguma coisa aqui dentro de mim que tipo assim, quer me distanciar, né? Tipo assim, alguma coisa que parece que não gosta daquilo que o senhor está fazendo da oração. Falou: vamos orar. E orou: Deus, liberta esse menino de toda a opressão das trevas. Um mês depois, vocês estão comigo? Um mês depois, esse pastor perguntou: e aí, como é que você está? Ele falou: pastor, eu não sei, minha vida mudou. Inclusive, o meu irmão é crente também, mas o meu irmão não vive uma vida transformada como eu estou vivendo. Um mês depois, a minha mãe até falou para ele: você devia mudar lá para a igreja do seu irmão, porque o Jesus que ele serve parece que tem mais poder para transformar a vida do que esse Jesus que você serve aí. Às vezes nós estamos tentando fazer o evangelho acontecendo na força do nosso braço, mas meus irmãos, o poder do evangelho não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Deus é capaz de fazer no poder do Espírito Santo. A garantia é o Espírito de Deus. Um jovem procurou esse mesmo pastor e falou assim: pastor, eu tenho problema com coisas da internet. Quem entendeu? Quem entendeu, diga: eu entendi. Nós temos de menores no auditório, amém? Tenho problema, e eu já tentei de tudo, pastor, para me livrar. O pastor falou com ele: vamos orar, vamos orar, Deus vai fazer. E começou a orar com esse menino. Deus liberta ele, pelo poder do teu Espírito Santo, liberta ele. Vocês estão comigo, gente? Um mês depois, esse menino pastor, aquele desejo por aquelas coisas imorais foi embora. Eu estou vivendo uma vida de santidade, de pureza diante de Deus. Porque, irmãos, o Evangelho tem esse poder. Ou nós acreditamos no poder do Evangelho, ou nós acreditamos no poder do Evangelho. A garantia de que a vontade de Deus vai se cumprir em nós é o Espírito Santo, é o selo. O selo. No contexto do Novo Testamento, o selo era usado também como uma forma de garantir propriedade. Ou seja, você chegava ali num lugar para comprar um objeto e você não tinha o valor ali com você. Na época não tinha cartão, amém, gente? Não tinha Apple Pay, amém, gente? Não tinha. Tem que explicar, não tinha essas coisas. Você não tinha o valor ali, o que você fazia? Você colocava o selo. Você colocava ali a evidência de que aquele objeto já havia sido comprado. E você então posteriormente voltaria, vocês estão comigo aqui? Para adquiri-lo definitivamente e levá-lo com você embora. Meu irmão, você já ouviu isso aqui em algum lugar? Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. Mas se eu for preparar lugar, eu vou voltar para buscar aquilo que é meu, para que vocês estejam para sempre comigo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? O Espírito é esse selo que garante que aquilo que Deus começou em nós há de ser completado. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para terminá-la. E nos nossos dias o selo tem o sentido de garantia de chegada. Você coloca lá na carta, na correspondência, né? A gente coloca hoje, muito bem difícil, mas né, quem faz o negócio da Amazon, faz chip da Amazon, você sabe o que eu estou falando. Você coloca lá o e-mail, o remetente, né, que é você, o destinatário. Mas se você não selar a correspondência, não vai chegar. Porque a garantia de que a correspondência vai chegar ao seu destino é o selo. Não basta ter só o endereço certo. Tem que estar selado. É por isso que Deus colocou o selo do seu Espírito em nós, meu irmão.
Ele não apenas colocou o endereço de destino, mas Ele colocou a garantia de que a gente vai chegar lá. A garantia de que nós iremos chegar a esse lugar é a presença do Espírito Santo. Espírito Santo. Ou seja, abre o pacote, irmão. Olha para dentro dele. Olha para dentro dessa realidade chamada salvação, e você vai encontrar 3 pessoas trabalhando em prol da glória do Pai, enquanto Deus age na nossa vida, amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai encontrar essas 3 pessoas trabalhando em prol da glória do Pai, na obra da salvação. Você vai encontrar essas 3 pessoas trabalhando para que o nome de Deus seja honrado. Mas de que maneira o nome de Deus é honrado? O nome de Deus é honrado quando Ele cumpre os seus planos e propósitos na vida daqueles que Ele escolheu, daqueles que Ele traçou um plano. O Filho pagou um preço para que esse plano fosse realizado, e o Espírito agora está tornando possível esse plano na minha vida e na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? E aí o Paulo, pensando nisso, no versículo 15, né? A gente não leu para ganhar tempo aqui, mas no versículo 15, o Paulo faz uma coisa. O que ele faz? Ele cai de joelhos. Paulo diz: por essa razão eu me prostro. Por que a gente vê tão poucas vezes a igreja caindo em adoração, prostrada diante do Senhor? Porque o que leva a gente a esse lugar é a consciência do plano de Deus nas nossas vidas. Olhe para Apocalipse. Quando é que você vê o céu prostrado? Quando é que você vê o céu rendido? Quando o céu contempla a beleza da obra de Deus, o céu se prostra. Quando o céu contempla o Cordeiro de Deus ferido, imolado, a Bíblia diz que o céu se prostra para dizer: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a glória, a honra, a força e o poder, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus. Irmão, a consciência da obra da salvação, a consciência do mistério, a consciência da graça, tem que encher a nossa vida de louvor, tem que encher a nossa vida de gratidão, muda a nossa perspectiva. Vocês estão comigo aqui? Porque tantas vezes nós somos tão secos, parece, porque falta consciência desse plano. O Davi faz uma oração que eu acho que a gente deveria orar mais. No Salmo 51 ele diz: Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Qual foi a última vez que você se viu emocionado pelo fato de você saber que você é salvo? Qual foi a última vez que lágrimas correram dos seus olhos por você se lembrar que você foi perdoado? Qual foi a última vez que você explodiu de gratidão, pensando assim: Deus me amou e me escolheu para Ele, eu sou escolhido por Deus. Deus apontou o dedo dele na eternidade e disse: você é meu, eu quero você para mim. Não interessa se os outros não querem, não interessa quem te quer, quem não te quer, eu te quero, estou disposto a pagar um preço para ter você na minha família. Irmãos, isso aqui precisa mudar a nossa vida. Isso aqui precisa pegar a gente assim, balançar a gente, e fazer o nosso coração saltar do lado de dentro, sabendo: eu sou salvo. Eu sou salvo. Mas não basta carregar a sacola, irmão. Você precisa saber o que está lá dentro. Vocês estão comigo aqui? Você precisa saber o que está lá dentro. E dentro dessa sacola existe um projeto que o próprio Deus está respaldando para transformar você. Pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Obrigado. Nós somos salvos. Salvos. A revolução da graça de Deus.
a revolução da graça de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você pergunte para Deus, você pergunte para o Espírito Santo nessa noite: Deus, o quanto saber que eu sou salvo tem influenciado a minha vida, o quanto saber que eu sou salvo tem mudado os meus dias, o quanto saber que eu sou salvo me leva a me levantar no dia de amanhã de maneira diferente, o quanto saber que eu sou salvo me empolga na hora de vir para um culto, para uma celebração, o quanto saber que eu sou salvo afeta o meu relacionamento com as pessoas, o quanto saber que eu sou salvo afeta na minha vida de oração, o quanto saber que eu sou salvo traz impacto na minha vida. Meu irmão, se não traz impacto nenhum, faz a oração de Davi nessa noite: Deus, restitui minha alegria de ser salvo. Eu era tão feliz no começo. Você lembra, meu irmão? Você lembra os primeiros dias, quando você foi alcançado pela graça, quando você se via lá no estágio de decadência e você conheceu Jesus. Jesus entrou na tua história, entrou na tua vida. Você vivia em morte e escravidão, e aí Jesus entrou na tua história e mudou a tua vida. Pai, obrigado nessa noite. Pai, obrigado, muito obrigado, porque nós recebemos um presente de valor inestimável. Inestimável. Deus, nenhum presente, por mais caro, por mais valioso que ele pareça, poderia se comparar ao valor desse presente. Porque todos os presentes que nós possamos receber, a gente pode receber, todos eles têm prazo de validade, todos eles um dia vão acabar, mas aquilo que o Senhor nos deu em Cristo é eterno, não tem fim, vai perdurar para a eternidade. Mudou o nosso destino, mudou a nossa vida por completo. Nós estávamos cantando isso aqui há alguns minutos atrás: o Senhor me tirou da minha tormenta, o Senhor transformou a minha tristeza, o Senhor me deu uma nova vida, o Senhor me vestiu com roupas novas, o Senhor pôs azeite na minha cabeça, o Senhor mudou a minha vida por completo. Ninguém pode pagar o preço por isso, mas o Senhor pagou na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, porque antes do universo ser criado, antes do mundo ser criado, o Senhor já tinha nos escolhido. O teu amor por nós é tão grande que não há condições que possam, Senhor, determinar o teu amor por nós. O Senhor nos amou em Cristo antes da fundação do mundo. O Senhor preparou um plano para cada um de nós, como um pai amoroso que constrói um quarto para receber um filho que é amado e desejado. O Senhor nos desejou para si antes da fundação do mundo e foi capaz de dar o seu filho na cruz do Calvário para pagar o preço necessário para nos ter para o Senhor. E colocou agora o teu Espírito em cada um de nós. Colocou agora o teu Espírito na nossa vida, esse Espírito que garante que tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui não será perdido, não será perdido. Levante as suas mãos, Ele, vamos cantar isso. Cante, cante, cante. Cante, Lagoinha, cante. Me chegou na transformou, aleluia. Me vestiu, me deu um lugar na mesa. Mais uma vez, cante, cante mais uma vez, diga. Me chegou na
vestiu com roupas novas, me deu um lugar. Pai, eu peço nessa noite que aqueles de nós que estão perdendo, Senhor, essa paixão, estão perdendo essa empolgação, essa euforia, aqueles, ó Deus, que estão colocando a sacola, esse presente tão precioso, no armário da sua história, mas não querem conhecer mais profundamente o que está lá dentro. Deus, abre os olhos dele para essa preciosidade, que eles possam perceber, Deus, que nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Restaura em nós a alegria de sermos salvos. Restaura na tua igreja a alegria de pertencer a ti, a alegria de sermos salvos. Restaura em nós o amor pela tua salvação, e que isso possa se transformar numa vida de adoração mais intensa, numa vida de adoração mais profunda, numa vida de oração mais intensa, numa vida, Senhor, ó Deus, de generosidade mais intensa. Que isso mude a nossa história por completo, Senhor. Como a cruz dividiu a história, que a cruz também possa dividir a nossa história, a nossa vida, hoje, agora, para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, você pode aplaudir o nome dEle. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Ele por um minuto apenas. Você pode exaltar o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor, nós te exaltamos. Obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Diga: obrigado pelo preço que foi pago, para que a vontade do Pai fosse feita na minha vida. Diga: Espírito Santo, cumpre a tua vontade em mim. Diga: Jesus, eu reconheço, eu preciso de ti, eu sou um pecador. Diga: Jesus, recebe a minha vida. Diga: eu reconheço que preciso de ti. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que já estava morto. Diga: e eu, Jesus, que estava longe, coração frio. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza de que serei recebido. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração, por favor. Se você está aqui nesse auditório e fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero viver esse plano maravilhoso de Deus, eu quero experimentar desse amor, eu quero experimentar dessa bondade, eu quero fazer parte da família de Deus, eu quero ser adotado como filho de Deus. Ou quem sabe você está aqui, você já é um cristão, mas você está longe, meu irmão. Quem sabe você está carregando essa sacola com você, mas você ainda não entendeu o valor daquilo que você está carregando. Nessa noite Jesus te chama de volta para casa. Se você é essa pessoa, eu quero muito orar com você, eu quero muito orar por você. E se você quer receber essa oração dizendo: eu entrego a minha vida a Cristo, ou você quer receber essa oração dizendo: eu volto para Jesus hoje, eu volto para a comunhão de Deus hoje, eu volto para a alegria da salvação hoje, eu vou contar até 3, eu quero que você levante uma das suas mãos, porque eu quero te conhecer, para que eu possa orar por você. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3, levanta bem alto uma das suas mãos. Você que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo. Você diz: eu quero voltar para Jesus. No online você vai digitar para nós hashtag eu decido por Jesus. Se tem alguém aí tomando essa decisão no online, digite para nós hashtag eu decido por Jesus.
Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra que foi semeada, que ela produza frutos em nós a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do teu nome. Leva-nos em paz como o Senhor nos trouxe debaixo da tua graça, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga. Dá um abraço quem está do seu lado. Vai na graça, vai na paz. Amanhã nós temos o culto Hope aqui, sexta-feira o Legacy, sábado o Rocket, e domingo os nossos 2 cultos, 10 horas da manhã e 7 da noite, amém? Vai na graça, vai na paz, Deus te abençoe, e até domingo, se Deus quiser. Valeu!